pessoas forem assistindo e querendo participar, podem comentar no YouTube, que a gente vai recebendo as mensagens aqui, pode ir, eu vou colocando para o pessoal todo aqui. Nós temos presentes Maestro Vitor Hugo Toro, da Sinfônica de Campinas, Maestro Abel Rocha, Maestro Emiliano Patarra, Maestrina Cláudia Feres e Maestro Fernando. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Boa tarde. Tudo jóia. Estou colocando minha bola de cristal aqui para a gente ver como será o futuro. A ideia, então, é a gente dividir essa nossa conversa em 3 partes, né? Uma primeira parte da gente entender como que estamos lidando com cada um no seu cenário particular, nessa situação emergencial, né? Esse momento de pânico, talvez, né? Acho que não tem melhor definição do que isso, né? Tudo que a gente tinha acabou, a gente não sabe até quando, e entender os projetos que vocês estão fazendo, como vocês estão vivenciando esse momento, como que está a relação com o poder público, com os músicos, né? Como que a gente está se virando nesse momento. Depois a gente começa a tentar imaginar como vai ser na hora que a gente começar a sair da quarentena, né? E começar a ter uma reabertura da sociedade, esse tipo de coisa, e depois, no terceiro momento, a gente imaginando cenários possíveis para quando tudo estiver mais pacificado, né? Quando, sei lá, tiver vacina, alguma coisa assim, para a gente tentar imaginar possibilidades de atuação e de cenários, tendo em vista que o que a gente tinha meio que zerou, né? Bom, podemos começar falando como vocês estão, que projetos que vocês estão fazendo, como que estão acontecendo nesse momento imediato? Uhum. Quem quer começar? Acho que posso começar, se quiser. Vamos primeiro. Então, eu acho que a gente teve a sorte, né, da nossa prefeitura aqui ter a sensatez de manter os nossos contratos, né? Isso eu acho muito importante, entender que nosso trabalho é importante também nesse momento para as outras pessoas. Então, a gente não tinha contratado todas as pessoas que nós precisaríamos para a temporada, mas nós conseguimos manter aqueles contratos que já tinham sido feitos, né? E, assim, e também tivemos a sorte de ter no nosso grupo um músico que é um engenheiro de áudio, né? Então, ele tem nos ajudado muito nesse primeiro momento, porque eu acho que é um profissional que daqui para frente a gente vai precisar bastante, né? A gente essa seria a nossa 10ª temporada, então está mais ou menos como aquela criança que vai fazer 10 anos e está esperando a sua festa de aniversário, né? Toda aquela programação de aniversário, e daí o pai perdeu emprego, né? Mais ou menos essa sensação. Então tá, vamos fazer nosso bolinho aqui, vamos ver o que vai dar para fazer. Mas daí nós fizemos, nós pedimos para que cada músico fizesse um projeto individual, né, para ficar em casa, cada um fizesse o seu projeto dentro do que eles se sentissem mais à vontade para fazer nesse momento. Então, temos vídeos de todos os estilos, de todos os formatos. Nós fizemos aqui, pegamos nosso acervo, fizemos um TBT, que nós chamamos, né, recordando momentos das nossas 9 temporadas. Nós fizemos uma peça Tutti, né, com toda a orquestra, que o Mark Sheffield, que é o nosso engenheiro de áudio, super violinista, que montou para a gente com muita maestria, né, qualidade técnica. Fizemos uma peça com um quinteto de chefes, fizemos homenagem às mães, fizemos histórias com os atores da companhia de teatro. Então, teve de tudo nesse primeiro momento. Então, agora, um segundo momento, a gente vai dar uma unificada nisso, fazer uma coisa com um perfil um pouquinho mais único, assim, né? Dar uma identidade mais de união para tudo isso, porque está muito diversificado demais, né? Então, esse nosso próximo passo é a música brasileira, definir um tema e seguir mais ou menos por aí. Acho que é isso. Perfeito. Bom,
Vamos na ordem das casinhas, então. Uma coisa assim. Cada um tem uma ordem diferente. É verdade. Tá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Daniel, pelo convite para esta conversa. Todos somos colegas, amigos, é um prazer. E sobretudo para falar destes temas, né, que são tão atuais neste momento, tão necessários. Conversar bastante para saber para onde que a gente vai chegar em algum momento. Em Campinas, a orquestra depende totalmente da Prefeitura Municipal de Campinas. Os músicos, nesse sentido, estão bastante tranquilos, afortunadamente. Os músicos estão na folha de pagamento, seus salários estão seguros, mesmo neste momento de dificuldade. E a Sinfônica de Campinas é um patrimônio absolutamente da cidade de Campinas. O ano passado cumpriu 90 anos. Faz parte fundamental do DNA campineiro. Y en este momento también hemos tentado, de alguna manera, como todo mundo, manter os vínculos, os lazos con la comunidad, con los campineros. A Secretaría Municipal de Cultura estableceu un canal que se llama Canal Cultura Abraza Campinas, donde están colocando todo tipo de iniciativas culturales, no solo sinfónica, también jazz, también samba, grupos de teatro, documentarios, toda serie de actividades, mas como a Sinfónica de Campinas é o principal, se não, na verdade, a única estrutura cultural que depende totalmente da Secretaria de Cultura, é a que tem a maior quantidade de atividade. Temos colocado nossos TBT também de apresentações antigas, e apareceram apresentações de Benito Juarez nos anos 70, concertos antigos, concertos que fizemos no aniversário dos 90 anos. A gente tem que ter muito cuidado, porque na orquestra nós temos músicos que estão em grupo de risco, temos músicos que moram com idosos, que moram com pessoas com comorbidades ou com idosos crônicos também, com doenças crônicas. Então temos que cuidar muito deles também. Temos gravado, os músicos individualmente têm enviado vídeos que eles têm gravado de suas casas, de todas suas esquinas, coisas muito legais, muito, muito bonitas. Já fizemos alguns vídeos de todo mundo tocando, que é um desafio tecnológico, todos devem ter passado pela mesma coisa. Mas, e que já estão editados, que daqui a pouco já vão ser divulgados. Y en suma, principal es, en este momento, tentar mantener o espíritu alto, mantener a moral alta, en un momento de bastante complexidad. Y eso que yo falo de que a Sinfónica de Campinas faz parte do DNA de Campinas, no es só una frase, es un fato, es una cuestión emocional, las personas se envolven emocionalmente con a Sinfónica, o público fala que tem saudade da orquestra, obviamente, y esperamos voltar logo. Perfeito. ¿Quién sería el próximo? Resolve aí. Sí. Pode ir. Bueno, primeramente, buenas tardes para todos. Es un placer estar con los colegas de música. Obrigado, Daniel, pelo convite. Y realmente es una novedad, ¿no? Yo lo veo así. Es como que el mundo está tocando una sinfonía, ¿no? Una sinfonía de cura. El mundo se está curando, o amanecer en São Paulo está ficando diferente, os ríos están siendo menos poluidos, os animales están saindo ahí con una libertad, ¿no? Y nos también, ¿no? Algo que alguien no esperaba, en Botucatu nos estamos, a Dios gracias, a prefeitura, ¿no? Y a cidade toda se unió para poder ayudar a la población, ¿no? Y así como la medicina está en la línea de frente, los artistas también, a música también está en la línea de frente, porque muchas personas están en casa y algunas no consiguen soportar psicológicamente una cuarentena, están con esa dificultad. Entonces, en Botucatu, a Sinfónica es un patrimonio, así como la banda municipal, y la prefeitura está manteniendo los salarios dos profesionales, los cuerpos estables de cultura, mas uno sigue trabajando, así como la medicina en la línea de frente, los músicos, haciendo vídeos, presentando instrumentos,
ou apresentando os concertos que foram feitos. A TV Câmara está divulgando los conciertos da Sinfónica y algunas falas de algunos músicos también. Entonces, no solamente a Sinfónica pelo canal da orquesta, sino que también a Cámara, a TV Cámara, los músicos están ayudando en impartir, en pasar algunas máscaras, ayudando a otras áreas de la prefeitura, ¿no? Porque es un momento que todos nos tenemos que unir, ¿no? Y las personas están degustando de un filme na qual el actor fez en algún momento y ahora a música también está siendo degustada, ¿no? Entonces estamos usando todo este tipo de herramientas para poder apoyar y cómo sobrelevar, ¿no?, a esta cuarentena que de repente un músico está acostumbrado, porque uno fica estudiando horas de horas, nos encerrados no violino, no piano, no análisis de una obra sinfónica. Mas muchas personas ahora están con esa dificultad, ¿no? Entonces los músicos están trabajando, no pararon, ellos siguen con toda esa divulgación, aprendiendo, ¿no? Porque la tecnología es algo que o músico o artista gosta mucho, particularmente yo gosto mucho de un libro, así, de cheirar as folhas mesmo, ¿no? O PDF, mas agora uno tiene que aprender a mexer en PDF, a mexer en grabaciones, ¿no? Mas no pensando en nos, ¿no?, sino pensando en la población que nos está precisando, ¿no? Porque la música es una cura también, ¿no? Entonces estamos tentando ayudar en esa cura, ¿no? Perfeito. Quem vai dar entrada para falar? Abel ou Emiliano? Vai, Emiliano. Vai lá, então vou eu. Olha, vocês vão notar, as pessoas que estão nos assistindo vão notar que as ações que foram empreendidas são muito semelhantes, né? O que acontece? No fundo, as nossas orquestras estão se organizando para estar próximo das pessoas com os canais dos quais a gente dispõe, né? Daniel, eu queria te parabenizar pela organização desse encontro, acho que é muito legal, é uma iniciativa importantíssima, e a gente constata que a gente está procurando caminhos. Você propôs isso como uma coisa que a gente vai falar na sequência. Em Guarulhos não foi diferente, né? Para que a gente situe, em Guarulhos são duas orquestras, uma orquestra jovem municipal e a orquestra agro-sinfônica. E a gente também estruturou canais digitais para oferta de conteúdo, exatamente como foi dito, quer dizer, tanto conteúdos de apresentações que a gente já tem gravadas, como outros materiais didáticos elaborados pelos músicos. No caso específico da Orquestra Agro-Sinfônica, uma das duas de Guarulhos, a gente tem um lado muito forte ligado à parte educacional. Então, a Orquestra Agro-Sinfônica fez parte de uma iniciativa que é um programa na TV aberta, que é para tentar ter um outro tipo de canal de comunicação, né? Então, Guarulhos é uma cidade grande e a gente sabe que a gente acaba não atingindo a todo mundo pelos canais digitais, porque tem gente que não tem acesso. Então, foi criado um programa de televisão mesmo, da TV aberta, da TV Câmara da cidade, para falar de música. Então, que a gente pode comentar, tenta estimular coisas ligadas à audição e tentar estar próximo das pessoas de todas as maneiras que a gente puder encontrar, né? A gente, internamente na orquestra, organizou encontros regulares, a orquestra tem se reunido regularmente através dos mesmos aplicativos com os quais todos nós temos convivido o tempo inteiro, do tipo Zoom, Google Meets, etc., para que a gente esteja junto, né, para que a gente possa também garantir que toda a equipe das orquestras está bem do ponto de vista interno, como disse o Fernando, não só de saúde, mas também de equilíbrio interno e assim por diante. E estamos muito agora no momento de olhar para o que vai acontecer depois, né, para a gente conseguir participar da melhor maneira possível do que vai ser a vida depois dessa situação tão excepcional que foi a pandemia. É por aí. Perfeito. Abel? Então, acho que é bastante isso que o Emiliano citou agora, né? Acho que cada organismo tem uma característica muito diferente, cada uma das orquestras, por mais que nós sejamos municipais ou não, as relações de trabalho, de contrato, de carga horária, de infraestrutura dentro das secretarias, de relacionamentos, até de espaços físicos, vão ser diferentes. Então, a gente não vai conseguir falar de uma solução em comum para todo mundo. Mas acho que a busca é exatamente essa, de como você redirecionar muito do seu olhar de um determinado tipo de rotina de trabalho para outras rotinas de trabalho. A gente sabe que a gente não vai poder
fazer música daquela maneira que a gente fazia, de juntar as pessoas, ficar fazendo ensaio daquelas 2 semicolcheias do compasso 17, né? Nós vamos ter que... né? A gente vai ter que... Todas as nossas soluções, elas não vão ser só técnicas, elas vão ser artísticas também, porque, como o próprio Vitor Hugo falou, o risco de você gravar muitas pessoas e sincronizar posteriormente é muito grande, quer dizer, você são resultados diferentes, são plataformas diferentes, são objetivos diferentes, né? As orquestras, como por exemplo Guarulhos, que tem um programa educacional vinculado à orquestra, né? Ele tem implicações e tem demandas. Eu acho que nesse momento que mais importante é o quanto que essa situação está fazendo todo mundo olhar para sua própria realidade, para suas próprias necessidades e perceber que muito da nossa rotina anterior, então, ela tinha suas características, mas acho que o que a gente vai passar agora vai mudar essas características, inclusive, para o futuro, e entender que, sei lá, que uma estrutura de uma orquestra não é só aquele monte de músico que se encontra para tocar, né? Se nossas orquestras não tivessem tido a oportunidade de registrar seus concertos, editar seus concertos, nós não teríamos, nesse momento, a possibilidade de ter todo esse acervo que está sendo disponibilizado. Mas também a gente não pode imaginar que vai ser só a partir, né, de uma disponibilização de um acervo antigo que a nossa atividade vai ter uma continuidade. A gente vai ter que, sim, cada um do seu jeito, procurar suas soluções, ver de que maneira você... E as soluções, de preferência, que não sejam individuais, né, de que maneira cada uma das nossas ações pode representar algum movimento com relação a ressaltar outros universos e outras coisas que fazem parte da música, como compositores, técnicos, a mídia, o próprio público, formação de plateia. Acho que todos esses conceitos, com certeza, cada um de nós está revendo muito agora. Perfeito. Fala um pouquinho do projeto que você fez, Abel, esse final de semana, que ele foi, acho que foi muito importante, muito marcante para todos nós. Assim. Ele assim, aquela coisa, alguma produção, eu tinha que, né, a gente tem que pensar numa maneira de como juntar as pessoas à distância e produzir. Quando a gente fala de home office, dá a impressão que é só as pessoas irem para a casa delas, ligar o seu computador e trabalhar, né? Às vezes a gente não percebe que as pessoas precisam da infraestrutura nas suas casas para que um serviço de home office qualquer possa acontecer. Para quem trabalha com texto e planilha, qualquer conexão à internet, uma planilha e um processador resolve. Para nós, o conceito de home office implicaria em vários outros equipamentos, e como na vida do músico o instrumento pertence a ele, a roupa pertence a ele, então a gente tem que contar também com o que as pessoas fizerem em casa. Então, quando a gente teve a ideia de que eu não aguentava mais também ficar vendo arranjinho de nona de Beethoven, né, eu acho que era todo mundo fazendo uma versão do Freud Schöner Götterfunker, né, nós também gravamos um Beethoven aí no começo do ano, que já era uma coisa que estava programada, a gente teve a participação da Rosana Lamosa como solista, né, também queria fazer uma coisa que pudesse trazer outras pessoas para o entorno da orquestra. Veio essa ideia, que foi, em parte, também resultado de várias conversas com muitas pessoas a respeito da necessidade da gente olhar para esse momento e falar que a criação musical ela é tão importante quanto a reprodução da música, né? Então, quantos e quantos momentos na história da humanidade as pestes e as catástrofes geraram obras artísticas? Eu acho que a gente precisava estimular isso. Então, foi um processo de 3 semanas entre convidar os compositores, colegas nossos, amigos, que no primeiro momento a gente tem que contar com muito amigo, né? A gente tem que ter muito amigo na vida, entre eles escreverem as músicas, a gente distribuir isso para cada compositor. Foi uma música de 4, 5 pessoas, mas para a orquestra envolveu 40 músicos, né? Então não foi editar uma música com 40 pessoas, foi editar 8 músicas com 5, quer dizer, todas as linhas de produção são diferentes. Então, entre escrever, estabelecer as estratégias para fazer a gravação, porque cada música demandou uma estratégia muito diferente, muito diferente. Teve música que eu fiquei durante 6 minutos e meio contando 1, 2, 3, 4, 5, vai, 7, 8, 9, e isso era o que as pessoas não viam no fone de ouvido para gravar. Então, cada música teve uma estratégia. Teve estratégia de gravar, estratégia de escrever, pensando na situação, estratégia de editar,
para que a gente pudesse, inclusive, colocar depois esse repertório aí, mostrando que está cheio de compositor brasileiro e está pensando nessa nossa situação agora. Perfeito. Só para eu me colocar um pouco nessa conversa também, né? Um dos trabalhos que eu tenho feito ultimamente, que eu estava fazendo ultimamente, era de formação de plateia, e era basicamente isso que vocês estão fazendo agora em massa, né? Eu fazia apresentações e palestras antes dos concertos, começou com a Orquestra Municipal de Jundiaí e acabou indo para outras orquestras também, né? E eu tenho sentido muito essa, talvez, necessidade as pessoas passaram por um primeiro momento de encantamento. Que lindo meu vizinho tocando na varanda, que lindo que tem a live, que lindo que tem. E agora está tendo talvez um certo uma confusão assim de entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel como músico, né? O nosso papel, agora já entrando um pouquinho nesse nosso segundo bloco de pensar a médio prazo que vai ser, né? Será que o nosso papel agora é ainda de ficar, todo mundo virar youtuber, todo mundo ficar tocando em casa e editando, e a gente vai ter que se contentar com uma qualidade de celular, com o streaming cortado, as frequências e tal, ou tem outras possibilidades que a gente consegue ver para esse momento que as coisas começarem a voltar a caminhar, apresentações ao ar livre, alguma coisa num drive-in, metade da sala com orquestra ao vivo, metade transmitindo? Como é que vocês veem esse momento de transição do não pode ter nenhum contato com pode ter algum contato? Acho que tem uma coisa embutida na fala do maestro Abel Rocha, que é perfeita, aliás, a iniciativa de Santo André é fantástica, que é assim, a gente tem não só que encontrar o que fazer nesse momento, mas que esse momento nos ajude a entender a nossa atividade, entender o que é a nossa atividade, né? A gente repensar para entender o que é a nossa atividade. E entender o que é vital, na hora que a gente se vê privado de uma série de coisas, é um grande momento para a gente pensar o que é essencial e o que não é. Da fala de todo mundo aqui, está evidente que o contato com o nosso público é uma coisa essencial. Na iniciativa de Santo André, está embutida uma coisa de que se nós que estamos ligados à música de concerto, a gente não conseguir se relacionar, não conseguir fazer as pontes, a gente não vai a lugar nenhum, né? Uma das coisas geniais da iniciativa de Santo André é a ideia de você juntar o compositor com o músico que está isolado e assim por diante. Então, neste momento, acho que é um momento da gente pensar como não é só o que dá para fazer, é se envolver ativamente na pesquisa para a solução disso. Então, a gente tem que pesquisar. Isso nunca aconteceu antes. A gente tem que pesquisar se eu posso estar a 3 metros de um instrumentista, o outro instrumentista pode estar. Quando o instrumento toca, um determinado... Se eu toco flauta, por exemplo, que tipo de distância eu tenho que... É segura que eu esteja de uma outra pessoa para fazer música juntos? Se a gente está lidando com canto, qual é a distância que é necessária? Acho que todos nós devemos nos envolver com isso para achar essa solução, para achar quais são os caminhos para isso. E, como foi dito por todos nós aqui, cada uma das cidades, por exemplo, aqui estamos falando de cidades próximas e tudo, cada uma das cidades tem conformações específicas, tem teatro, no meu teatro, no teatro dessa cidade, dá para fazer dessa forma, permite isso, não permite aquilo, estou mais próximo, estou mais longe, tenho tal lotação, a plateia assim, a plateia assado. Agora, por um lado, são soluções muito específicas para cada lugar, por outro lado, o jeito de pensar é muito semelhante. Então, a experiência do Vitor Hugo em Campinas, ela pode me ser muito útil, por mais que o teatro em Guarulhos tenha uma conformação física completamente diferente, né? Aquilo que ele pensou, uma ideia que ele teve, me ajuda a ter uma ideia para o meu espaço e assim por diante. Eu queria falar 2 coisinhas que me preocupam também sobre o que o Abel falou. Primeiro, essa coisa dos amigos, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente começa a usar muitos amigos e tá todo mundo sem dinheiro, e daí espero que essa situação não se perpetue, né? Então, daí que a gente vai acabar vai virar amadorismo, né? Se a gente se mantiver nesse moto, né?
Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Ver como a gente pode remunerar os amigos, né? Porque eles são profissionais, né? E outra coisa, essa questão de se equipar, né? Se equipar agora, a gente não vai só comprar um instrumento de $20 mil, a gente tem que comprar um microfone, né? Uma câmera. Então, são preocupações que a gente está investindo mais nesse momento, e muitos músicos ganhando menos. Então, são preocupações. Por outro lado, tem coisas que a gente pode aproveitar nesse momento, por exemplo, coisas que a gente não poderia fazer no teatro, né? E que a gente pode brincar de experimentar agora, né? Então, eu vou fazer um dueto com um flautista só, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer isso nesse momento. Então, dá para brincar com muita coisa. O Emiliano falou da parte educacional, né? Dá para a gente brincar, fazer muitas brincadeiras com as crianças nesse momento, não sei exatamente, mas brincadeiras, histórias, como estão fazendo aqui em Jundiaí com a companhia de teatro, né? Então, tem muita coisa que pode se fazer nesse momento. O problema é, assim, o medo da gente ficar só nisso daqui para frente, né? A gente procurar caminhos que melhorem a nossa posição quando a gente for para o palco e que a gente evolua no palco também, alguma coisa nesse sentido. Quando eu falei de amigo, eu estava falando no sentido de propor para as pessoas uma coisa que é completamente fora do parâmetro, que elas não teriam qualquer liberdade para escrever, entendeu? Elas teriam, a partir do princípio, para elas, que elas precisariam seguir alguns roteiros e alguns parâmetros muito claros, não com relação à estética da música, que a estética da música é de cada um, mas a concepção da música estaria atrelada à maneira como ela seria produzida, né? Porque a gente está acostumado a escrever música para uma determinada rotina de ensaio. Você escreve, as pessoas se encontram, tocam, cada um faz sua parte, acerta, conversa, respira junto, o maestro rege. Nesse caso, eles teriam que se propor, na verdade, a pensar uma outra estratégia na composição. A composição teria que refletir isso. Então, foi amigo assim, você topa entrar nessa loucura comigo? Eu não sei no que é que vai dar. Inclusive, eu não podia garantir, eu não sei como é que vai ser esse resultado. Então, o tanto que a gente consegue controlar. Amigo foi nesse sentido. Entendi. Não, é que eu estou contando com os amigos que estão fazendo voluntariamente muita coisa, entendeu? Na orquestra, o que aconteceu é que pessoas passaram a exercer outras funções também, né? Tem gente que toca o instrumento, mas tem outras capacitações. Então, se a gente tivesse numa estrutura de funcionalismo público tradicional, isso poderia se chamar desvio de função. Se o teu trombone não está tocando trombone, está fazendo edição de vídeo, né? Mas acho que, nesse momento, o entendimento de todo mundo de que faz parte e de que maneira que eu posso colaborar para o resultado final. Então, eu, nos vídeos da Sinfônica de Santo André, contrabaixo editou, trombone editou, boé editou, eu editei, entendeu? Então, nós transferimos o tanto da nossa carga horária, não só para o ato de tocar, mas para outros pensamentos. Tem o violinista fazendo projeto de didático para criança. Então, as várias capacidades das pessoas estão sendo reveladas e colocadas num trabalho que normalmente a gente não olha para isso. Eu acho que é uma parte muito legal também. Isso é legal também, isso é importante. A gente vai conhecendo as pessoas também, né? Outros lados da pessoa. Eu creo que agora, en este momento que estamos viviendo, o amigo e essa união das orquestras, do amigo, do artista, é muito importante e é uma etapa, não? Porque ninguém esperava isto que está acontecendo agora, né? Em Botucatu, na cidade, temos uma orquestra filarmônica comunitária, um projeto comunitário, porque nós temos a Unesp, a Medicina e Biociência, e tem uma orquestra filarmônica. E essa orquestra, com idosos, jovens, ellos están teniendo encontros con algunos profesionales que se están doando para compartilhar experiencias, vivencias, para manter esa junción, ese unir los participantes, y también para darles algo de diferente no día a día, que ahora están ficando en casa o día todo, ¿no? Mas yo creo que son etapas. Va a llegar un momento que uno va a tener que salir y cómo abordar, así como la Sinfónica Municipal, la ciudad, tiene un programa de un olhar para adentro, na cual presenta concertos,
Ainda durante el horario de ensayo nos estamos reuniendo para poder conversar y discutir. Y la Filarmónica da Unesp está haciendo esos trabajos y todo con una colaboración. Yo veo que ahora la tecnología está ficando más presente que lo que uno imaginaba. Mas, por un lado, nos está uniendo, uno está teniendo una mayor conversa para un bien, que es tratar de mantenernos juntos, ¿no? Mas la pregunta es, a próxima etapa, cuando uno tenga que salir y poder tener ese contacto con el público, ya sea virtualmente o en conciertos fuera, ¿no? Yo quería, porque el punto que levantó a Claudia en este momento es absolutamente fundamental e importante, que es la cuestión económica. Claro, en términos artísticos, todos queremos voltar para el público y queremos hacer arte y entendemos la importancia de estar tocando, haciendo música para el espíritu, para amorado. Mas también tiene una dimensión muy concreta en este momento, que es que tengo muchos colegas, muchos artistas, cantores, instrumentistas, que en este momento no tienen trabajo, que suspendieron las temporadas de ópera, suspendieron las presentaciones de ballet, los conciertos. Y claro, muchos de nosotros que estamos en el ámbito municipal, más o menos apoyados, en el caso de Campinas, totalmente apoyados por el poder público, tenemos una cierta tranquilidad entre aspas, porque también todos sabemos que cuando comienzan a haber dificultades económicas, lo primero que es cortado son las actividades culturales. Históricamente la cultura trabaja con orçamentos bajos, no es cortando eso que se solucionan los problemas, bueno, eso es para otra discusión, pero ese es un punto muy concreto para ese medio termo, cómo podemos hacer para los músicos y los cantores que en este momento no están teniendo recursos económicos, que além de tener un problema de no poder estar mostrando su arte, no están consiguiendo tener recursos para poder vivir. Y levantando una cosa que dijo Emiliano, claro, esta es una situación nueva para absolutamente todos. Ninguno de esta generación vivió una crisis pandémica que paró el mundo totalmente. Todo primero en este momento es tener informaciones. Nos precisamos tener informaciones a respecto de lo que está aconteciendo, ver las experiencias no Brasil, no mundo. Tem un estudio que todo el mundo ya debe ter lido, que fez a Filarmónica de Viena, que falaba, por ejemplo, que a flauta consigue emitir até 80 centímetros da columna de ar, que puede ser perigoso para la cuestión del virus. O sea, que a una distancia de 1 metro a más uno estaría seguro, que los otros instrumentos de sopros envían mucho menos emisiones de lo que originalmente se pensaba. Esas son informaciones que no teníamos, que precisamos ahora ter para salvaguardar a volta do nosso trabalho. No vamos a esquecer que, en último termo, a volta a nuestras actividades no va a ser una decisión artística, va a ser una decisión política, va a ser una decisión de prefeitos, de gobernadores, de autoridades que van a avaliar en qué momento nuestra actividad da una segurança para las personas. En Campinas se estableció un plano de reabertura de las actividades, que bueno, claro, ahora el gobierno del estado prorrogó hasta el 31 de mayo a cuarentena, y ahí comenzará también las aberturas de cada una de las ciudades. Los teatros estaban en el segundo lugar, en la segunda etapa de esa abertura, y solo con un 30% de capacidad. Vamos a tener que ver cómo lidar con eso también a medio plazo. Por un lado, a cuestión das grabaciones, das lives, que yo concordo que en este momento existe una overdosis de actividades siendo feitas por la internet, algunas con mayor o menor calidad de técnica dentro de las posibilidades. Y tenemos que ir viendo las aberturas graduales, tenemos que hacer testes, tenemos que comenzar con grupos de cámara, que en un inicio será un gran espacio para que les puedan comenzar. Iremos tanteando a los pocos o camino hasta donde la gente consiga llegar. Y es camino nuevo, y como todo camino nuevo, tiene dúvidas, tiene erros, tiene acertos, y bueno, tentaremos chegar lo menos possível, né? Uma coisa que me chama a atenção, Daniel, que acho que vale a pena a gente constatar, é o quanto, se por um lado as respostas a gente não tem, o quanto claramente a gente tem noção do que a gente precisa resolver. Então, essa situação nos fez separar o que é essencial do que é supérfluo nesse momento. Então,
está embutido na fala do Vitor, da fala da Cláudia, do Abel, quer dizer, a gente sabe o que a gente precisa em termos de atuação, a gente sabe quais são os pontos, e isso faz acreditar que a gente consiga encontrar os caminhos. Existe essa coisa do contrabaixista que vai editar o vídeo e assim por diante, é de uma atitude que a gente está conseguindo obter, e eu acho muito positiva, assim, de inventar soluções, ir atrás das soluções onde quer que elas estejam. Eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga construir caminhos para seguir em frente. Uma coisa que tem me chamado a atenção e tem me preocupado até, de certa forma, é que as iniciativas que têm aparecido de editais públicos, de soluções emergenciais, de empresas tentando, de alguma forma, apoiar os músicos, né, de uma certa forma, tendem a legitimar esse momento de exceção, tentando transformar isso num novo normal. Vocês têm sentido isso também? E eu vejo isso como um enorme problema, né, para falar a verdade. Por isso que eu falei qual é o nosso lugar nesse momento que as coisas começarem a ter a possibilidade de voltar para algum lugar, né? Eu vejo com muita apreensão essa iniciativa, essa tendência de tentar legitimar e transformar a transmissão online, a varanda, a janela no novo normal. Vocês também percebem isso ou não? Eu acho que assim, para o primeiro momento, eu acho que isso pode ajudar muita gente mesmo, né? O músico lá que está ainda perdido, como fazer as coisas. Eu acho que a gente pode resgatar um pouco também da música de câmara, que estava bem esquecida por bastante tempo, e eu acho que, pelo menos aqui, a gente está começando a resgatar um pouco mais da música de câmara, porque só faz obras muito grandes, e às vezes o músico de orquestra não sabe mais fazer música de câmara, né? Eu acho que tem o bom, tem o ruim, eu acho que a gente tem que ter bem isso em mente, né, para a gente não se perder nesse caminho, né? O nosso objetivo é aquele, vamos chegar lá e nós tentarmos direcionar um pouco isso também, né? Acho que é um pouco a nossa função. Contribuir com isso. Desculpa. Imagina, uma coisa que eu acho que vai fazer parte de qualquer maneira é que, assim, nós não temos uma solução, porque a gente não vai inventar uma coisa para ser feita a partir de amanhã e a partir de amanhã ela vai ser a regra, porque, inclusive, seja o que a gente estiver vivendo agora, é extremamente rápido, maleável, mutante. Eu acho que tem algumas pessoas aqui, acho que eu já tive idade para ter visto um surto de paralisia infantil quando eu estava nos anos 70, vi quando teve a grande ascensão do HIV pelo mundo inteiro e que também se transformou numa coisa que era de um pavor e de que o mundo ia acabar por causa disso, né? Não estou falando que não seja grave, é grave. Mas, em algum momento, como a Cláudia falou, uma nova normalidade vai aparecer, porque normalidade vem de norma, então as normas que a gente tinha, elas vão ser outras, como várias normas de comportamento pessoal mudaram em situações passadas, né? Então, acho assim, a gente não vai ter uma solução a partir da qual todas as orquestras sinfônicas vão ter que se medir. Eu acho que, assim, a volta de fazer concerto vai existir, na hora que estabelecer algo parecido com uma vacina, que antes disso acho que não vai ter uma solução mundial muito clara, mas a vacina vai resolver uma questão de convívio, vai ser uma questão de rotinas das pessoas, talvez as pessoas aprendam mais a uma questão dessa coisa da higiene pessoal de todo mundo. Tem gente agora até lavando banana com água e sabão, né? É uma coisa que não fazia parte da nossa rotina normal, né? Então, acho que assim, nós vamos descobrir uma outra maneira das várias sociedades se relacionarem. A gente fica vendo exemplos pelo mundo, a gente está conversando com as pessoas, vendo os estudos, vendo tudo que é feito, mas com certeza em cada momento essas situações vão se estabelecer, vão se estabilizar ou não. Ou a gente, sei lá, se a coisa se transformar numa outra, a gente vai a cada momento ter que achar uma solução diferente, né? A cada momento a gente vai ter que repensar, como nós já repensávamos. Acho que todo mundo aqui, antes mesmo dessa situação, já estava sofrendo com a questão de conseguir público para concerto, né? E hoje em dia, a música de concerto tem que disputar, tem que disputar com iFood, né?
o aplicativo que leva as coisas na tua casa. Também a gente tem que sempre pensar por que nós conseguimos arrastar as pessoas para fora da casa delas, né? Como é que você se relaciona com o teu público, quer dizer, você acaba descobrindo um conjunto de coisas a serem feitas para o público físico da tua cidade, da tua orquestra. A programação que você faz, a maneira de apresentar o concerto, a tipologia da programação, ela é muito para aquele público físico que ia até a sala. Agora, será que é para esse público físico que a gente está fazendo essas mesmas ações? Que outro público é esse? No quanto que essas nossas ações elas se repetem e esgotam? De repente, nós vamos ter alguma ação em conjunto, onde a gente reveze nas várias ações para que a gente tenha vida um outro público que existe pelo mundo. Então, acho que a gente vai, a cada momento, ter que pensar em soluções novas e estar pronto para isso. Porque nada do que a gente fez até domingo vai poder ser repetido de uma maneira clara como uma solução daqui a 15 dias, ou daqui a 30 dias, né? As soluções vão crescer, vão mudar, e a gente vai estar, a cada momento, acho que, ativamente propondo outros pensamentos e outros questionamentos em cima disso. Perfeito. Então, acho que pegando esse gancho, pensando no futuro, eu acho que tem algumas questões se colocando, né? E aí tem até uma pergunta que eu vou colocar no ar agora, que é exatamente pensando isso, né? Se a gente pensar em como a gente chegou em 2020, acho que ninguém vai falar que a gente chegou bem, né? Que o mundo orquestral e o mundo das orquestras, de uma forma geral, da música clássica em geral, chegou bem aqui, né? E a hora que a gente fala em voltar à normalidade, eu acho muito complicado da gente continuar insistindo e falar, não, vamos voltar para 2019, para a gente ficar disputando R$5.000, R$10.000, para conseguir chamar um solista, para conseguir pagar o salário, né? Esse tipo de... Não pode cortar nada, pelo amor de Deus, senão vai encerrar, né? Quais seriam os cenários ideais? E aí aqui é futurologia pura, né? Para a gente, que seria possíveis de construir, que seriam ideais da gente construir nesse momento, né? Que é um pouco o que o Carlos está falando para a gente, né? Como que a gente justifica, então, agora a existência de orquestras e música daqui para frente? Uma coisa que para mim é claro é assim, pegando na linha de onde o Abel concluiu a fala dele, existe uma coisa que acontece quando a pessoa vai assistir uma apresentação, existe um momento de encantamento, uma coisa única, que não pode ser substituído por uma gravação qualquer que seja. E isso fica muito evidente com a diversidade de lives e de concertos gravados que a gente está tendo agora. Existe um encanto do estar presente na hora, que é único e é especial. Como foi dito por vários de nós, o que é esse encanto é uma coisa que pode mudar muito. Isso tem muitos formatos possíveis para isso, e depende também dos espaços onde isso acontece, até do tipo de público e do comportamento desse público, mas existe um encanto maravilhoso do estar presente. Essa é a primeira coisa. A gente aqui reunidos sabe isso, e é para preservar isso que a coisa se justifica, né? Depois tem uma outra coisa que essa já vem isso está presente agora e não deixou não foi alterado pela situação da pandemia, que existe um acervo de produção artística, existe um arsenal criado na história da humanidade, né, na história nossa brasileira e assim por diante, do qual as orquestras são o elemento de preservação. Então, obras que foram criadas, produção que foi feita e que faz sentido para as pessoas hoje em dia, e que se não é através das orquestras, ela não é veiculada e ela morre. Então, é importante que isso esteja claro. Depois tem uma terceira coisa, e que tem tudo a ver com a escolha das pessoas que estão aqui falando, que todas as orquestras aqui representadas, elas fazem parte da vida das suas cidades. Elas se integram na vida das suas cidades. A orquestra, ela faz sentido dentro daquela cidade. Né? Ela tem a ver com a identidade. O Vitor estava de ser o patrimônio histórico, né, dos 90 anos da Sinfônica de Campinas e a relação com a cidade. Nisso que isso já existe, mas é nisso que a gente tem que investir. A gente tem que fazer sentido para o munícipe dessas cidades como parte do panorama com o qual eles convivem. Essa é a minha opinião. Uhum.
Eu acho que isso que ele falou é bastante importante. A gente tem tentado fazer isso ao longo dessas temporadas da Orquestra Municipal de Jundiaí, que é linkar a orquestra com instituições da cidade também. Então, eu trago um ator importante da cidade, um professor importante, fazer esses links para que a orquestra tenha mais essa afinidade com, seja uma produção da cidade mesmo. Acho isso bastante importante. Eu vi algumas coisas também, alguns estudos sobre novos formatos de apresentações, né? Novos formatos de palco. Acho que isso também, talvez, isso possa mudar também daqui para frente, porque a orquestra, nesse sentido que o Emiliano falou também, né, do patrimônio da música, né, o patrimônio que nós temos, desse acervo musical que nós temos, a orquestra é como um museu, né? O teatro onde a orquestra se apresenta é um museu. Você vai lá rever esse material, rever esse acervo, né? Então, talvez, como os museus vêm fazendo há muito tempo também, você pode entrar nos museus, assim, por meio de visitação virtual. Acho que a gente vai precisar ter muito mais lives, né, daqui para frente, talvez um público mais reduzido, formatos diferentes, formatos da orquestra diferentes, assim, com aquelas orquestras holandesas, né, Aurora e outras orquestras assim. Então, eu acho que até o formato do palco pode ser mudado daqui para frente, né, não sei. Mas muita live, talvez, para atingir mais pessoas, né. E preservar esse acervo, né, que você, como você comentou. Sí, es que pensando no futuro, la pregunta que o Daniel hacía de cómo imaginar un futuro, una cosa tem que, imagino, se establecer. Eso aquí, esta situación es temporaria. Eso aquí va a pasar. A gente no va a vivir los siguientes 4 séculos de historia humana con coronavirus. Esto es una situación temporaria. Por tanto, estamos haciendo todo posible para achar soluções para o nosso trabalho que estejam lo mais perto do que a gente fazia. Eu concordo plenamente com o que fala Emiliano. Nossa experiência musical é basicamente humana, é basicamente ao vivo. Eu li em algum lugar isso que achei ótimo. Nossa atividade é que nem o sexo, com distância social não funciona. Tem que ser perante as pessoas. Então, pero esta es una situación temporaria, por tanto, las respuestas que tenemos que achar son para este momento. ¿Cómo faremos para que para las personas que asistan al teatro, cuando sea posible ir no teatro, sea una experiencia agradable, que parece que será bastante complicado porque terá distancia, tal vez faremos programas sin intervalo para que no fique todo el mundo indo no bañero junto, tenemos que tener distancia no palco, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero respecto a questão das lives, eu acho muito importantes, pero claro, son paliativos para un momento donde temos que sobreviver até a gente conseguir chegar realmente às pessoas. Na verdade, eu estou preocupado por esta situação da pandemia, neste momento, mesmo que penso que é uma coisa que tem data limite. Não sabemos quando é, tomara que seja o antes possível, mas tem data limite. O que me preocupa muito também es la posterior crisis económica. No va a tener recursos para las personas y todos los recursos públicos van a ser fuertemente cuestionados porque van a tener que ir a actividades importantísimas como salud y como educación. Si normalmente nuestra lucha por conseguir recursos para nuestras actividades es complicada, va a ser mucho más compleja no futuro. Eu acho que un elemento que va a ser fundamental que entre necesariamente en la discusión é o apoio da parceria privada. O poder público não vai ter costas para todas as exigências que vai ter para uma crise econômica, e todo mundo fala que vai ter problemas econômicos, não vai ter dinheiro, e aí vai que entrar a parceria pública. O desafio também é como fazer para nos reinventar nessa nova normalidade que teremos que viver por um tempo, mas sem perder a nossa essência. E aí está o desafio. Eu penso muito na Netflix, por exemplo, que era uma alugadora de DVDs e virou uma tremenda coisa, mas não perdeu a essência do que fazia. Ou a National Geographic, que era uma revista que se lia e virou um conglomerado de mídia, com canais de TV
e shows e isso tudo. Como fazer esse desafio de se reinventar? Claro, cada um achará suas soluções. Eu ainda estou tentando acordar de manhã com essa ideia revolucionária e imagino que estão todos na mesma ideia, né? Algo que yo también estoy viendo bastante es de que hay muchas personas esperando poder se levantar esta cuarentena y que uno de los lugares que quieren ir es al teatro. Mas al mismo tiempo hay personas que tienen miedo de ir al teatro y no van a ir por causa de estar perto. Y nos como gestores, como maestros, precisamos del apoyo también de los músicos, ¿no? Una estrategia que estamos pensando hacer en Botucatu es comenzar a hacer algunos conciertos, porque no tenemos un palco grande que nos permita poder tener un distanciamiento adecuado, como pide la medicina. No todos los teatros do interior de São Paulo tienen un palco que le permita eso. Mas o músico, la orquesta, tiene que entender que no estamos a servicio da sociedade, ¿no? Entonces precisamos hacer algunos conciertos de repente fora do teatro, para poder tener un distanciamiento, para que la música llegue a ese público que precisa para tirar ese miedo. Algunos conciertos de repente no teatro, mas a través de esas videoconferencias, conciertos ao vivo, internet sin público. Mas é muito importante também o entendimento do músico da nossa orquestra, porque é algo novo, não? É uma nova era, porque muita gente vai ter medo de ir ao teatro, não? Eu acho que tem duas grandes mudanças que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro que a plateia, o nosso público-alvo, né, infelizmente, é quase que inteiro de grupo de risco, né? Isso seria uma coisa que a gente teria que mudar urgentemente, né? E a segunda coisa é com relação ao hábito, né? Como que as pessoas vão ficar tossindo entre os movimentos, né? No meio das obras? Isso é uma modificação importante também no nosso métier, né? Brincadeiras à parte, eu acho que tem essa questão da disputa pelo orçamento e de que novos projetos que a gente consegue pensar e apresentar para a sociedade de uma forma geral, que eu acho que vai ser uma briga de foice mesmo, né? Isso vai ser muito terrível, e eu acho que as respostas que a gente estava dando até esse momento, né, só pela via da propaganda, só pela via desse encantamento, né, talvez não sirvam mais. E dando um alento para a gente mesmo, né, eu acho que nunca se ouviu tanta música, nunca se fez tão necessário estar junto, nunca se fez não teve tanta força assim a gente está em contato com a arte de uma forma geral. Obviamente, vocês perceberam, né, mas para quem está ouvindo e talvez esteja estranhando, é de propósito que não tenha nenhum representante das orquestras da cidade de São Paulo, né? Nós somos todos aqui músicos e representantes das orquestras ao redor de São Paulo, porque uma das ideias que me passou pela cabeça é que talvez esse seja um momento da gente começar a pensar, porque agora a gente tem uma página quase que em branco pela frente, né, de formas de integrar exatamente essas orquestras, que de alguma forma já acontecem, porque muitos músicos dessas orquestras que estão aqui representadas tocam umas nas outras, né? Talvez projetos possam surgir daqui, né? A gente possa começar a estreitar laços entre outros tipos de agrupamento, entre outros tipos de corpos, né? Essa é uma provocação minha para vocês. Nós estamos chegando mais ou menos no limite que a gente estabeleceu de 1 hora de conversa. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Tem tanto mais para falar, né? Poxa, fica à vontade. Não, se deixar eu não vou sair de casa, então você tem à vontade. Mas eu não sei, assim, um pouco indo naquela conversa do Vitor, eu não sei se todo o resultado nosso vai ser a partir de iniciativa privada, não. Existe um conjunto de ações que elas
para mim, eu acredito que elas são incumbência do Estado, e o Estado garantir o funcionamento e o pensamento dessas ações. Se não um subsídio direto, mas ele ser responsável por fazer a sociedade dar o subsídio para isso. E a gente vai ter que se organizar muito para isso, inclusive, né? Você falou das orquestras em volta, uma coisa que essa situação toda criou foi acho que eu nunca vi a cara do Emiliano tanto na minha vida quanto eu tenho visto nas últimas 2 semanas, né? Então, eu nunca tenho trocado tanta mensagem com as pessoas quanto a gente tem trocado nas últimas semanas, inclusive a respeito dessas relações todas, do que é a nossa atividade, do que são as nossas relações nossas entre nós, nossas com o poder público, qual é a representação institucional que nós realmente temos e que nunca, na verdade, tivemos, que sempre foi uma atividade muito isolada nos seus próprios municípios, nas suas próprias fontes, pela própria característica dela, que a gente tem uma grande demanda de atender um entorno pequeno, quer dizer, cada um com o seu entorno, né? Quando você está num lugar de um jeito, você está num lugar de outro. E agora está aparecendo realmente também uma necessidade de uma integração em termos de universo profissional, de indústria cultural da música sinfônica. As pessoas estão percebendo que elas precisam ter esse envolvimento em conjunto a nível como nação, como política, como representação, como organização institucional, para que você tenha os meios todos de exigir, de você batalhar por legislações, você batalhar por editais, você batalhar por representatividade, exatamente nesses pontos onde o pensamento estrutural do país, ou dos municípios e dos estados existem, né? A gente pode falar individualmente com aquela pessoa, mas a gente precisa de pensamentos públicos que façam parte de políticas públicas. E se a gente se organizar enquanto entidades, enquanto grupos representados, você vai ter muito mais efetividade do que eu acho que dentro do município é uma coisa, mas a nível nacional, a nível de política pública, a gente tem que construir, assim com o nosso trabalho, sim, essa questão de política pública, e vai ser responsabilidade dos maestros, de queira ou não, e de uma maneira ou outra, que nós somos os garotos propagandas, as pessoas que divulgam, as pessoas que são responsáveis pela visibilidade do grupo, são responsáveis pelo aspecto externo que o grupo possa ter. Então, acho que esse envolvimento de todos nesse momento, inclusive com organização institucional da atividade, vai ser muito importante. Sí, eu não quis dizer que os privados agora tenham que se fazer responsáveis. Concordo plenamente contigo que existe, obviamente, uma responsabilidade do poder público, do poder nacional, em termos de se fazer responsável do acesso, naturalmente, à cultura, como será a educação, como será a saúde, é uma coisa, obviamente. Lo que digo é que a parceria privada, en general, a gente vai neles como uma espécie de apoio, se nos podem ajudar e fica a critério deles. Eu acho que neste momento eles teriam que entrar como atores fundamentais também. Todos estamos em cidades importantes que têm uma estrutura industrial de empresas que é importante também, e seria um momento de que eles também se envolvam nesse reconstruir o mundo dessa nova sociedade que terá depois. E tem que ser um ator importante também. Todos sabemos também as complexidades que tem o sistema público, o sistema federal, o sistema nacional, ou até estadual. E concordo plenamente que também todas essas instâncias que estão se unindo, que estão conversando, nos permite ter uma base muito maior para pedir também esses apoios. Concordo plenamente. Perfeito. Então, acho que para um primeiro encontro estamos muito bem. Queria agradecer muitíssimo o aceite ao convite de todos vocês. É um prazer. Eu acho que talvez essa seja a maior ação que a gente pode fazer para começar a pensar futuros mesmo, né? A gente está em contato, está conversando, está expondo as conversas também, né? Porque daí a gente está com uma média aqui de 40 pessoas assistindo a gente o tempo inteiro.
que são pessoas de vários lugares que entram e saem, que vão tendo contato com as nossas ideias e vão podendo replicá-las e podendo melhorá-las e podendo maturá-las nas realidades nas quais elas estão inseridas também, né? Queria só fazer um convite, na verdade, que ainda não começou a divulgação, vai começar agora. Sexta-feira, às 5 horas, vai ter uma outra reunião como essa, também promovida pela Mecenaria, sobre música de câmara, né? A gente pincelou aqui a música de câmara, e daí nós vamos conversar também sobre futuros possíveis, imaginar futuros para a música de câmara, né? Muitíssimo, nesse mesmo canal de YouTube e no Facebook, vocês vão achar os links todos, eu vou divulgar tudo isso. Muitíssimo obrigado, Cláudia, Fernando, Vitor, Abel, Emiliano, um prazer, muitíssimo obrigado. E até uma próxima. Daniel. Obrigada, Daniel, pelo convite. Você. E parabéns a todos pelos esforços, que eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Parabéns a todos. Obrigado a todos. Se cuidem, utilicem máscara, não saiam muito. Se cuidem. Parabéns. Obrigado a todos nós. Até mais. Até.